E aí, povo lindo do sétimo ano, meus amores, me perdoem mais uma vez. Eu estou resolvendo uma série de problemas particulares. Semana passada eu estive resolvendo esses problemas, essa semana também, mas encerra-se amanhã, quarta-feira, tá? Por isso eu estou gravando esse vídeo terça-feira, né? Para deixar para vocês quarta, tá? E nas próximas semanas estaremos juntos ao vivo, rindo, brincando e aprendendo também, tá bom? Mas me perdoem que eu não vou poder estar ao vivo com vocês. Por isso eu estou deixando esse vídeo. E vamos corrigir a atividade número 15. Vamos lá? Então vamos embora. Simbora. Desculpa, estou fungando, estou com a rinite terrível. Né? Muda o tempo, parece que amanhã vai esfriar, então eu começo a sentir... A rinite ataca. Um problema sério. Mas vamos lá. Bom, nós já vimos essa atividade semana passada, né, num vídeo, certo? Em que fala sobre a atividade 15, vai falar sobre as primeiras iniciativas de administração dos portugueses no Brasil, tá? E a primeira parte do texto da atividade 15 fala sobre essa visão eurocêntrica de que eles descobriram o Brasil, meu cachorro latino, certo? Que descobriram nada, já tinham pessoas aqui, os nativos americanos, os indígenas, né? Por isso que chama essa visão de que Portugal descobriu o Brasil, uma visão eurocêntrica, é uma visão deles que não leva em consideração a nossa opinião. Não fomos descobertos, nós fomos invadidos. Então, a atividade começa com esse texto tratando dessa questão, certo? Vamos avançar. Já nessa parte do texto já fala sobre a primeira riqueza que foi explorada pelos portugueses no Brasil, que foi o famoso pau-brasil, que dá o nosso nome, o nome do nosso país, certo? E a forma de comércio, né, a forma de exploração e de comércio dessa riqueza, que foi o pau-brasil, quem retirava e cortava e carregava até as feitorias eram os índios, e os índios trocavam por itens europeus, itens de pouco valor, certo? E a gente já discutiu sobre isso, né? Trocou várias toras por espelhos, mas espelhos não tinha aqui, por isso era tão valorizado, os índios não conheciam, certo? Depois, o texto vai falar sobre, mais especificamente, sobre os sistemas de administração que foi imposto aqui no Brasil. O primeiro foi o sistema de feitorias, que tinha por objetivo proteger o Brasil da invasão de outros países, de outros reinos. E para comércio, né, do pau-brasil, que nós vimos isso. E houve também o sistema de capitanias hereditárias. A feitoria não deu certo? Não, nem as capitanias hereditárias. Nós conversamos sobre as capitanias hereditárias também, né? Que elas não deram certo também, certo? Capitanias hereditárias foi a divisão do Brasil em 15 pedaços e entregue aos capitães donatários. Nós conversamos sobre isso semana passada e a retrasada também. Certo? Hoje eu estou passando rápido porque nós vamos só corrigir as atividades. Nessa parte da atividade, nessa parte do texto, fala mais especificamente sobre as capitanias hereditárias, que eram 15 faixas de terra. O Brasil foi dividido em 15 faixas de terra, entregue a um capitão donatário, né, para administrar essas terras em nome do rei. O rei entregava uma carta de doação que tornava a pessoa um capitão donatário, certo? E esse capitão donatário tinha a obrigação de trazer colonos, de trazer portugueses para morar no Brasil como colonos, né? Na verdade, as capitanias hereditárias foi a primeira iniciativa de se colonizar o Brasil. O sistema de feitorias, não. Era proteção e comércio. Capitanias hereditárias, colonização. Ok? E as Seis Marias eram um pedaço de terra, na verdade, pedaços enormes de terras que eram dadas para as famílias que vinham como colonos para o Brasil. Certo? Os capitães donatários é que cediam esses pedaços de terra. Certo? Vamos para as questões. Esquecem a primeira questão, tá? Que ficou meio confusa, ok?
eu confesso. Vamos para número 2. Segundo o texto, por que o termo descobrimento passou a sofrer críticas no final do século XX? Perdoe, gente, por funga-funga, tá? Porque eu tô com rinite terrível. Por quê? Pelo fato de descobrimento, como nós conversamos no início da aula, ser uma visão eurocêntrica, ou seja, os portugueses descobriram o Brasil. Não tinha mais ninguém aqui, certo? Esse é um ponto, né? Já tinha pessoa aqui. Então, já haviam pessoas aqui. Então, nós fomos invadidos. E para além dessa questão da invasão, certo? O termo descobrimento desconsidera a presença, além de desconsiderar a presença dos nativos americanos que já estavam aqui, desconsidera também toda a história e a cultura desses povos, certo? Considerada pelos europeus algo como errado, bizarro e justo de ser extinto, certo? Eles não só rejeitaram as pessoas que viveram aqui, não. Eles rejeitaram toda a cultura e a história dessas populações. E entendiam que tudo isso era algo errado. E queriam impor a cultura europeia aqui. Né? Tanto que os índios foram catequizados, foram evangelizados, né? Foram civilizados. Né? Houve uma tentativa de torná-los europeus, fazendo-os esquecer e renegar toda a sua cultura. Certo? Você ter um entendimento de que Portugal descobriu o Brasil justifica toda a violência, exploração e extermínio sofrido pelos nativos. Então, esse entendimento de que o Brasil foi descoberto, para além de não levar em consideração que aqui já viviam pessoas, esse entendimento desconsidera toda a cultura desses povos, desconsidera toda a história desses povos e justifica toda a violência que esses povos sofreram. Né? Então, olha só a carga negativa que há por trás desse termo descobrimento. Certo? Professor, se eu escrever porque o termo descobrimento é errado porque já existiam pessoas aqui, né, antes. Tá certo? Tá certo. Não tem problema não. Tá? Ou seja, nas respostas de vocês, se elas fazerem sentido, estiverem parecidas com as minhas, não tem problema. Ah, mas eu coloquei de uma forma diferente do senhor, mas o sentido é o mesmo. Não tem problema. Agora, se você colocou totalmente diferente, aí tem problema. Apaga e coloca a certa. Ok? Beleza, então. Vamos continuar. Questão 3. Para a extração do pau-brasil, os portugueses precisaram da força de trabalho indígena. Em troca, ofereciam aos nativos bugigangas europeias. Que tipo de trabalho implicava na extração do pau-brasil? Né? Ou seja, como era feita a extração do pau-brasil? A opção certa é a letra B. Derrubada das árvores, corte da história e transporte até as feitorias. Os índios que faziam isso, e lá nas feitorias era feita a troca. Certo? Questão 4. Pouco disposto a investir muitos recursos econômicos na colonização do Brasil, o governo português decidiu, de início, transferir essa tarefa para iniciativa particular. Assim, em 1534, o rei Dom João III ordenou a divisão do território brasileiro em grandes porções de terras denominadas, muito fácil, né, gente? Denominadas de letra B. Certo? Questão 5. Um dos principais problemas brasileiros da atualidade é a questão da concentração da propriedade da terra. A falta de terra para quem realmente trabalha nela não é um problema atual, ou seja, é antigo. Um instrumento de distribuição de terra do período colonial que comprova a longa duração desse problema no Brasil, ou seja, a longa duração desse problema que é a má distribuição de terra, qual é? Ou seja, na história do Brasil,
qual é um dos grandes elementos que promoveu a má distribuição de terra no Brasil? Que é o mais antigo. É a letra B, que é a Carta de Seis Marias. Explique isso melhor, professor. Ora, acho que eu escrevi alguma coisa aqui. Vamos ver. Aqui, ó. As Seis Marias foram enormes extensões de terras concedidas aos colonos. E as mesmas passaram de pai para filho até os dias atuais. O processo de concessão de terra, o processo de concessão de imensas extensões de terra a poucas famílias dificultou o acesso de muitas pessoas a um pedaço de terra, ou seja, grandes, enormes pedaços de terras ficaram na mão de poucas famílias, né? Fazendo com que assim muitas pessoas não conseguissem ter acesso à terra, porque essa terra já estava na mão de muitas de outras pessoas, na verdade de poucas pessoas, né? Então, a concessão de Carta de Seis Marias, ela vai ser o início desse problema. Você concede enormes pedaços de terra para poucas famílias, não dando a oportunidade do restante da população ter o acesso, porque as terras já têm donos. E grandes extensões de terra nas mãos de poucas pessoas. Certo? Beleza? Então vamos para a questão 6. Deixa eu vir para cá. Ok. Os europeus não respeitavam os indígenas, eles consideravam os nativos americanos inferiores. Por isso, passaram a acreditar que o idioma desses povos nativos era enrolado e ridículo, seus alimentos asquerosos, sua maneira de vestir extravagante ou indecente, suas ferramentas e armas primitivas, seus deuses, verdadeiros demônios, seus cultos, abominações, sua moral, uma perversão e etc. Explique a forma que os portugueses encontraram para resolver seu problema de falta de mão de obra para a extração do pau-brasil e do cultivo das primeiras lavouras de cana-de-açúcar. Ou seja, qual foi a primeira mão de obra do Brasil colonial? Escravizou os nativos americanos. Ou seja, a solução que os portugueses encontraram para resolver o problema de quem iria trabalhar para eles, o que eles fizeram? Escravizaram os indígenas. Né? Então, a primeira mão de obra escrava no Brasil foram os indígenas. Depois é que virão os africanos escravizados da África para cá. Mas a primeira mão de obra escrava no Brasil foi a mão de obra indígena. Certo? Beleza, meus amores? Terminamos. Semana que vem tem mais. Beijo!